Vamos lá então, pessoal? Hoje também, como vocês puderam ver, não teve vinhetinha de abertura, mas isso não significa que a gente não vai falar para vocês o que a gente espera de que todo mundo saiba ao final dessa aula. Exatamente isso aqui, ó. São essas 4 coisinhas que estão aí, ou seja, nós devemos saber resolver situações problema envolvendo equações de primeiro grau, discutir soluções encontradas na resolução de situações problemas envolvendo equações de primeiro grau, elaborar situações problema envolvendo equações de primeiro grau e, por fim, identificar pela análise de suas linguagens as tecnologias da comunicação e informação utilizadas na resolução de problemas traduzidos para equações polinomiais do primeiro grau. Pessoal, é o seguinte, como o conteúdo é um pouco grande, nós vamos dividir essa videoaula em 2 partes. Na primeira parte, nós vamos falar de 5 passos que a gente sempre usa para resolver um problema que envolve equação polinomial de primeiro grau. Na parte 2 dessa nossa aula, nós vamos resolver 5 exemplos utilizando esses 5 passos que a gente vai comentar agora. Então, essa primeira parte da videoaula ela vai ser destinada a comentar cada um dos passos detalhadamente para que depois nós possamos efetivamente utilizar esses 5 passos na resolução dos problemas. Então é o seguinte, né? Como eu disse, hoje o nosso assunto é problemas envolvendo equações do primeiro grau. E aí aqui está o macaquinho falando, ó, que essa equação aqui ele não sabe resolver não, porque ele sabia essa com bananas, ou seja, ele sabia resolver quando não tinha x, quando tinha banana. Hoje nós vamos juntar as 2 coisas, hoje nós vamos juntar um problema contextualizado com uma equação que nós já estamos cansados de resolver, né? Resolvendo bastante aí durante a semana. Então, esse é o nosso assunto. Vamos lá então, vamos falar dos 5 passos para a gente poder ir para os exemplos rapidinho. Bom, essas são as etapas da resolução que eu queria comentar com vocês. O primeiro passo, a gente diz que é o passo da pergunta e dos dados. A gente lembra o seguinte, um problema envolvendo equação é diferente de uma pergunta. Isso tem que estar bem claro porque a pergunta ela está dentro do problema, certo? A pergunta ela está dentro do problema. Ela não é, o problema todo não é uma pergunta, nós precisamos saber identificar qual é a pergunta para que nós possamos respondê-la. Depois que a gente identifica a pergunta, a gente levanta os dados que a questão tem. Algumas questões possuem dados desnecessários ou dados que a gente precisaria para resolver utilizando outras formas, outras ferramentas matemáticas. Então nós temos que selecionar os dados, nós temos que avaliar quais dados a gente tem, com quais a gente pode e deve trabalhar. Depois disso, a gente tem que identificar as informações que faltam com letras, ou seja, atribuir à letra X, à letra Y, a informação que falta, não necessariamente o que a gente quer descobrir, tá certo? As informações que faltam, ó, informações que faltam com letras. Depois, terceiro passo é o passo da expressão algébrica. Aí sim, depois que a gente verificou qual é a pergunta, levantou os dados e identificou as informações que faltam com letras, aí a gente monta uma expressão algébrica. Depois que a gente monta a expressão algébrica, o que a gente faz? A gente soluciona essa expressão, que na verdade será uma equação, tá bom? Terminou por aí? Não, não terminou. A gente tem um 5º passo, e esse 5º passo é o passo da verificação da solução. Aqui, ó, depois que a gente fez isso tudo, a gente verifica a solução. Por quê? Isso aqui é muito importante, porque, pessoal, a gente pode ter um problema, por exemplo, que envolva, como vocês vão ver ali num exemplo, número de medalhas. Número de medalhas que uma pessoa ganhou. Uma pessoa, ela não ganha, por exemplo, 1,5 medalhas. Então a gente precisa analisar essa situação. A gente está falando assim, a gente está resolvendo um problema que pergunta qual é o número mínimo de pessoas necessárias para carregar um determinado objeto. Aí a gente chega que a solução é x igual a 2,5, ou seja, precisa de 2,5 pessoas no mínimo. A nossa resposta, ou seja, a nossa solução,
ela vai ser dada com base nessa análise aqui. E a solução, no caso desse exemplo aí do número mínimo de pessoas necessárias para carregar não sei o quê, seria 3 pessoas, porque não existe 2,5 pessoas, não tem como. Se forem só 2 pessoas, a gente também não resolve, porque não é o número mínimo. Então, o número mínimo de pessoas, no caso desse exemplo que eu dei, será de 3. Deu para entender? Então, são esses 5 passos, junto com a solução, né, que a gente precisa utilizar, que a gente precisa estar muito bem, que precisa estar muito bem entendido para a gente poder resolver nosso problema. Normalmente, a gente se preocupa somente com o terceiro e com o quarto. Olha só, pessoal, tem mais 3 passos que constituem a etapa da resolução para que a gente possa fazer o negócio com calma e bem feito. Tá bom? Eu vou ficando por aqui nessa primeira parte. Na segunda parte, nós vamos resolver 5 exemplos que estão no livro também. Então, me aguarde. Já estou voltando. Até mais!